E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de derivadas parciais com variáveis condicionadas. A gente já calculou, claro, evidentemente, já estudamos aqui as derivadas parciais, né? Agora nós vamos pegar uma função, claro, que seja condicionada, as suas variáveis sejam condicionadas por uma outra equação. O objetivo da aula é esse. A gente vai começar e vamos fazer essa aula toda aqui na prática, né? Tá certo? Mostrando aqui a vocês aqui na prática. Começando a partir desse exemplo aqui. Ó. Vocês vão ver que essa pergunta, da forma como ela está colocada, ela está incompleta. Vamos observar aqui. Ó. Ele diz o seguinte, ó, encontrar a derivada de w em relação a x, quando w é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, e z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, quando eu leio essa informação, e vocês também a partir de hoje, né? A única certeza que vocês têm aqui é variáveis. Existem variáveis e, claro, vocês sabem disso há muito tempo, né? Que existem variáveis que são dependente, né? Dependente e variáveis que são independente, tá certo? Independente. Escrever isso assim, independentes. Bom, a única certeza que eu tenho é que a w é uma variável dependente e que x é uma variável independente. Mas o problema é que aqui nós temos como variáveis w, x, y e z. Nós temos 4 variáveis. E a única certeza que eu tenho é essa. Eu só tenho certeza que w é dependente e que x ele é independente. Bom, então quais são as opções que eu tenho? Eu posso dizer que w e z, por exemplo, são dependentes e x e y, né? X e y aqui são independentes. Tá bom. Mas eu também posso dizer que w e y são dependentes e dizer que x e z são independentes. Então, quando eu disse a vocês aqui no início que esta pergunta aqui ela está incompleta, é justamente por causa disso, porque eu não consigo ter essa decisão. Então, ou a questão tem que me dizer, tá certo? Dizer, ó, essas aqui são as variáveis dependentes, essas aqui as variáveis são independentes, ou, claro, ela tem que, dependendo se for um problema físico, né, um problema da engenharia, né, um problema prático, aí sim, no contexto, você consegue decidir quem é quem, né? Quem é a variável dependente, quem é a variável independente. Professor, e se eu fizer de maneiras diferentes, isso vai dar resultados diferentes? Vai, e nós vamos provar isso aqui. Eu vou fazer os dois casos e vocês vão ver que vão apresentar dois resultados diferentes, beleza? Em primeiro lugar, eu vou calcular esse... deixa eu ver aqui, apagar aqui. Em primeiro lugar, eu vou calcular como sendo w e z dependente e x e y independente, mostrar a vocês como a gente vai proceder. Então, eu estou interessado na derivada de w em relação a x, tá certo? Essa daqui é o meu objetivo, encontrar essa derivada. Bom, qual o primeiro passo que a gente faz é decidir qual variável vai ser dependente e qual variável vai ser independente. E a nossa decisão, nossa escolha foi que w e z vão ser dependentes e x e y vão ser independentes. Bom, a equação que eu tenho w é essa, que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Como o z eu decidi que seja dependente, então eu vou trocar esse z aqui. Eu tenho que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado aqui em cima. Então eu vou substituir. Então w agora vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais, no lugar de z, eu vou colocar x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso tudo aqui ao quadrado, tá bom? Claro que aí você pode aqui agora começar a fazer conta, né? Tá certo? Se você preferir desenvolver aqui ou não. Mas aqui já dá para a gente fazer nosso cálculo. Quem seria a derivada de w em relação a x? Aí agora eu olho para essa equação, né? Claro, a equação que eu substituí. Derivada de w em relação a x, eu tenho que aqui é 2x. De y ao quadrado vai dar zero, porque eu estou derivando em relação a x, é constante. Aqui eu vou usar
a regra da cadeia, 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, a derivada de w em relação a x nessa situação, w aqui em relação a x, isso vai me dar como resultado 2x mais, aí vai ficar 2 vezes 2 é 4x, vezes x ao quadrado, 4x ao cubo, mais 4xy ao quadrado. Então, a derivada de w em relação a x está aqui, está respondida a sua pergunta. Primeiro passo que eu fiz, escolhi quem era variável dependente e quem era variável independente. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer sempre. Decidir quem é quem, tá bom? Bom, mas eu disse a vocês que eu vou mostrar outra situação também, né? Vou mostrar outra situação. Será que daria o mesmo resultado? Sim ou não, né? Vamos observar aqui, certo? Agora vamos fazer esse segundo caso. Aqui, pessoal, eu tomei a primeira decisão, resolvi a questão. Acabou. Agora eu estou querendo fazer, para mostrar a vocês, esse segundo caso. Se eu tivesse escolhido w e y como dependente e x e z como independente, o que é que aconteceria? Tá bom? Então vamos lá, vamos resolver. Vou pegar agora, nosso objetivo agora que é calcular a derivada de w em relação a x. O objetivo é o mesmo, certo? O objetivo aqui é o mesmo. Bom, eu sei que w é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E sei que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, mas agora a y para a gente vai ser a variável dependente. Então eu vou isolar y aqui. Y ao quadrado é igual a z, certo? Z menos x ao quadrado. E substituo na minha equação que tem o w. W é igual a x ao quadrado mais z. No lugar de y ao quadrado eu coloco z menos x ao quadrado mais z ao quadrado. O meu w aqui vai ficar somente, eu vou poder cortar, né? X ao quadrado com x ao quadrado. E aí vai me dar aqui como resposta z mais z ao quadrado. Bom, e aqui eu vou fazer o meu cálculo, né? Eu quero descobrir quem? A derivada de w em relação a x. A derivada aqui, pessoal, de w em relação a x vai ser zero, né? Porque aqui não tem x, então aqui vai dar zero e aqui vai dar zero, né? Porque aqui é constante. Se aqui está funcionando como constante, aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. Então, o resultado dessa derivada aqui vai dar zero. Tá certo, pessoal? Então, percebam que se eu, dependendo de como a gente escolha as nossas variáveis, quem é dependente e quem é independente, pode dar um resultado A ou dar um resultado B. Tá certo? Então, é muito importante que você saiba quais variáveis são dependentes e quais variáveis são independentes. Então, ou o problema é um problema de engenharia aplicada e que você vai ter que tomar a decisão, tá certo? Ou a questão tem que dizer a você qual variável é dependente e qual variável é independente, tá bom? Ó, agora como encontrar, né? Nós temos aqui uma receitinha de bolo, né? Como encontrar a derivada de w em relação a x. Não proceder igual como a gente fez aqui no primeiro exemplo, certo? E é só para ficar um pouco mais explicado, né? Vocês são condicionados por outra equação. Primeiro, como eu disse a vocês, decisão aí de vocês, né? Quais variáveis serão dependentes, né? E qual será independente. Na prática, a decisão é baseada no contexto físico, como eu falei, ou teórico de nosso trabalho. Nos exercícios que vocês têm aqui no livro do Thomas, né? O livro aqui é baseado pelo Thomas. Dessa seção, diremos quais variáveis serão dependentes e quais serão independentes. Ou seja, questão de livro facilita a vida da gente, né? Ela vai dizer quais são dependentes e quais são independentes. Mas você que estuda engenharia tem que se preparar para tomar essas decisões, dependendo do problema de modelagem que você estiver. Segundo, né? Elimine as outras variáveis, né, dependentes na expressão para W.
igual como a gente fez nas duas vezes que eu calculei. E depois aí sim, velho, vocês vão cair aí na derivada e vocês vão calcular essa derivadazinha fácil, como de costume, como vocês estão acostumados, tá bom? Vamos pegar mais um exemplo. Encontrar agora, pessoal, a derivada de w em relação a x nesse ponto, tá bom? Aqui, com w sendo x ao quadrado menos y ao quadrado mais z ao quadrado e a limitado por essa equação, né? Condicionado, o nome correto é isso. Condicionado. Percebam que agora, ó, ela veio completinha a questão, ela já disse, ó, as variáveis, quais são as variáveis independentes. Então, as variáveis independentes aí são x e y, certo? X e y são independentes. E z é dependente. Bom, nós temos um problema. Qual o problema que nós temos agora? Quando eu pego essa expressão, z ao cubo menos xy mais yz mais y ao cubo é igual a 1. Bom, o primeiro passo a questão deu para a gente, que é qual? A decisão de tomar as variáveis independentes, tá certo? Então ele já disse a gente, então o primeiro passo a questão fez por nós. No segundo passo, era para isolar z e substituir na equação de w. Só que esse z aqui não é nada fácil, não dá para isolar aqui o z, colocar quem não é z para o outro lado, tá certo? Não vai sair assim, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, então? E aí, claro, esse exemplo está aqui para mostrar a vocês outra estratégia. Eu vou derivar implicitamente. Fazer aqui a derivada implícita. Então, quando eu derivo z ao cubo, isso aqui é quem? 3z ao quadrado, vezes a derivada de z, porque z é variável dependente, né? Porque só é independente x e y. Vezes a derivada de z em relação ao próprio x. Eu estou derivando em relação a x, claro, que é isso que é a questão que é dw dx. Menos xy, o y é constante, então vai ficar menos y derivado em relação a x. Yz vai ficar y é constante, mais y. Fez a derivada de z, z é variável dependente. Então, derivada de z em relação a x, né? Em relação a x. Mais, tá certo? Mais y ao cubo, né? Derivada de y ao cubo é constante, é zero, né? Igual a zero também, derivada da constante também é zero. Bom, por que é que eu fiz isso? Porque o que me interessa é a derivada de z em relação a x. Eu vou poder, claro, evidentemente, colocar a derivada de z em relação a x aqui em evidência. E vai ficar, ó, 3z ao quadrado mais y, vai vendo, igual esse menos y que está aqui, ó, sozinho, isolado de todo mundo, e vou botar para o outro lado. Ficaria y. O que é que eu fiz, pessoal? Eu peguei esta expressão com esta expressão, coloquei a derivada de z em relação a x em evidência, sobre o 3z ao quadrado mais y, peguei o menos y, coloquei lá para o outro lado, ficou positivo. Bom, agora eu consigo isolar a derivada de z, consigo descobrir aqui quem é a derivada de z em relação a x, tá certo? Porque aí basta passar para o outro lado. Então, esse aqui vai ficar igual a y sobre, né, 3z ao quadrado mais y. Tá bem? Tá bom, professor. Mas a questão não pergunta a derivada de z em relação a x. A questão pergunta a derivada de w em relação a x. A questão quer saber isso, ó, quem é dw dx. É por isso que eu vou deixar essa informação que eu encontrei quietinha no cantinho dela, né? Paradinha aqui. Vou precisar dela lá na frente. Bom, w, eu sei que w é x ao quadrado mais y ao quadrado e mais z ao quadrado. Como eu não consegui isolar z, vou derivar implicitamente também. Derivada de w em relação a x. Derivada de x ao quadrado é 2x, né? 2x. Esse aqui é um 2, viu, pessoal? Confundo. Esse aqui é derivada parcial. Tomara que vocês não confundam. Derivada de y ao quadrado é 0, mais a derivada de z ao quadrado é 2z
vezes a derivada parcial de z em relação a x. Olha que lindo! Foi por isso que eu fiz esse primeiro cálculo, porque agora eu sei quem é a derivada de z em relação a x. E eu vou poder substituir, né? E eu vou poder fazer essa substituição. Então, a derivada de w em relação a x, isso aqui é igual a 2x mais 2z vezes, no lugar da derivada de z em relação a y, eu vou colocar a expressão que eu encontrei, que é y sobre 3z ao quadrado mais y. Portanto, a derivada de w em relação a x, isso aqui vai ser igual a 2x mais 2zy sobre 3z ao quadrado mais y. Consegui encontrar. Ah, mas a questão, professor, falava alguma coisa sobre um ponto ali e tal. Você está esquecendo do ponto, né? Pronto, ele quer que eu aplique nesse ponto. Ó. XYZ, 2 menos 1 e 1. Ele quer dizer o quê? Que x é 2, y menos 1 e z igual a 1. Tá bom? Então ele quer isso aí. X é 2, y menos 1 e z é igual a 1. E eu vou substituir esses pontos na derivada que eu encontrei. Então quer dizer que a derivada de w em relação a x, né? Em relação a x, nesse ponto vai ficar, quando for x é 2, né? Então vai ficar 2 vezes 2 mais menos 1 e 1, né? Esqueci lá. Ó. Z é menos 1, y é menos 1 e z é 1. Y é menos 1 e z é 1. Então, mais 2 vezes 1 vezes y, que é menos 1, sobre 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1, né? Porque y é menos 1. Bom, pessoal, agora é só fazer continha de padaria, né? Derivada de w em relação a x. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 2, 4. Aí, 2 vezes 1 é 2, vezes menos 1, menos 2, dividido por 3 vezes 1 é 3, menos 2, 2 positivo. Portanto, isso aqui é 4 menos 1, que dá igual a 3, ou seja, sem segredo algum. Então, a derivada naquele ponto é igual a 3. Vocês estão vendo que é facinho, facinho. A aula hoje é simples demais para encerrar essa parte de derivadas parciais, tá bom? E qual é a notação que a gente vai usar para a gente saber quais variáveis são dependentes e quais são as variáveis independentes? Para mostrar as variáveis, né, que são assumidas, né, independentes no cálculo de uma derivada, podemos utilizar a seguinte notação. Então, quando você vê escrito dessa forma aqui, pessoal, derivada de w em relação a x com esse y aqui fora, isso aqui está me dizendo o quê? Que w é a nossa variável dependente e que x e y são independentes, tá certo? X e y são independentes. Aqui a gente está dizendo que y, x e t são independentes. Então, a variável independente vai ser a que está dentro e as que estão fora. Essa é a notação. Viu essa notação? Você já sabe agora como proceder. Vamos fazer mais uma questão. Essa questão diz assim, ó, x, eu racei, ó, pela notação que a gente acabou de estudar, x é independente, y é independente, z é independente. Todo o resto que aparecer é dependente. Tá bom? Então vamos lá. Eu estou interessado em fazer o cálculo. Quem é w? W aqui vai ser igual a x ao quadrado mais y menos z mais seno de t. Bom, pelas variáveis que nós temos aqui, né? X é independente, y independente, z independente, t dependente. Cadê o t? Está aqui nessa equação, ó. T é igual a x mais y. Então eu vou substituir em w. Dá para substituir, você substitui. Se não der, você faz daquela forma lá que a gente fez naquele exemplo 2. X ao quadrado mais y menos z mais o seno de t, né? O seno
de t. Quem é t? T é x mais y. E agora eu faço o meu cálculo, derivada de w em relação a x. Então, a derivada de w em relação a x é x ao quadrado, 2x, né? 2x. A derivada de y é uma constante, né? Porque é uma variável independente, é uma constante. Z também é uma constante, vai dar zero também. A derivada do seno de x mais y é a derivada do seno. E a gente sabe que a derivada do seno é o cosseno. Cosseno de x mais y. Vezes a derivada do que está dentro. A derivada de x mais y. A derivada de x é 1. A derivada de y é 0. Então, a derivada de 1 vezes 1, né, no caso. Vezes 1. Portanto, a derivada de w em relação a x, certo? Em relação a x, é 2x mais o cosseno de x mais y. Só isso daqui é a nossa resposta. Então, pessoal, fácil demais essa aula. Era só para isso mesmo. Quando vocês forem derivar, vocês têm que observar quem é as variáveis dependentes, quem é as variáveis independentes, tá certo? E aí, para vocês procederem o cálculo de vocês. Vocês viram que se tomar a decisão errada, vocês vão errar lá no final, tá certo? Então, isso depende se você está num problema físico, para tomar a decisão correta, né? De qual escolher. E se você estiver numa questão teórica, é só observar a notação usada. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.